Muito bem, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos, dando continuidade aos nossos estudos. Vamos estender um pouquinho mais nessa aula, tá? Vamos falar mais sobre os ensinamentos de Jesus e um episódio muito marcante nessa história que é sobre o Lázaro, tá bom? Então, falando sobre as Escrituras. Essas Escrituras são trabalhos executados por homens, alguns deles santos, alguns não sendo totalmente. Os ensinamentos desses compêndios representam a visão e a extensão do esclarecimento dos tempos na época em que tiveram a sua origem. Então, essas questões da Bíblia e desses livros sagrados, quando a gente lê, a gente precisa fazer um estudo de se colocar no lugar daqueles que viviam naquela época, né? Para entender a mensagem que estava sendo passada. Com a revelação da verdade, os últimos são mais confiáveis do que os primeiros. As Escrituras são errôneas e de todo humanas pela sua origem, mas não vos enganais, elas constituem a melhor coleção de sabedoria religiosa e verdade espiritual a ser encontrada em todo o mundo neste momento, ou seja, falando de uma maneira bem direta, é o que tem para hoje, né? Ajudando, se está ajudando as pessoas, então tudo bem, né? A religião positiva de Jesus. Quando o inimigo te golpear em uma face, não fiques emudecido, mas em uma atitude positiva, dá-lhe a outra face, isto é, fazer o melhor possível, ativamente, para conduzir o seu irmão errado para longe do caminho do mal, levando para os melhores caminhos do viver na retidão. Jesus pregava para você não ficar no zero, né? Para você sair da inércia, mas ir para um lado positivo da questão, né? Jesus exigiu que os seus seguidores reagissem positivo e dinamicamente em todas as situações da vida. Dar a outra face, ou qualquer outro ato que signifique isso, tipicamente demanda iniciativa e uma expressão vigorosa, ativa e corajosa da personalidade daquele que crê. É um teste de fé. Nesta ocasião, ele ensinou-lhe os 3 caminhos de lutar e de resistir ao mal. Primeiro, retribuir o mal com o mal é um método positivo, mas incorreto. Segundo, sofrer o mal sem queixa e sem resistência é um método puramente negativo. E o terceiro, retribuir o mal com o bem, de afirmar a vontade, visando tornar-se senhor da situação, de vencer o mal com o bem, um método positivo e reto. Os perigos da visita em Jerusalém. A ousada presença de Jesus em Jerusalém mais do que confundiu os seus seguidores. Muitos dos seus discípulos e até mesmo Judas Iscariotes chegaram a pensar que Jesus havia fugido por temer os líderes judeus e Herodes Antipas, e não conseguiram entender sua presença em Jerusalém para a festa de tabernáculos. Jesus estava sendo mais publicamente sendo perseguido, de uma forma mais aberta, por Herodes e os líderes judeus. Durante a festa, milhares de crentes de todas as partes do império viram Jesus, ouviram-no ensinando, e muitos conversaram com ele. E este ato foi o fim para colocar abaixo todos os murmúrios sobre medo e covardia. Alguém da multidão perguntou: por que os dirigentes tentam matá-lo? E Jesus respondeu: os dirigentes buscam matar-me, pois eles se ressentem do meu ensinamento sobre as boas novas do reino, um evangelho que liberta os homens das tradições pesadas de uma religião formal de cerimônias que esses instrutores estão determinados a manter a qualquer custo. Eles circuncidam de acordo com a lei no dia de sábado, mas seriam capazes de me matar, porque num dia de sábado eu curei um homem. Jesus estava sendo perseguido também porque num dia de sábado ele curou um homem, e o sábado para os judeus é sagrado, não se pode fazer nada. Eles buscam matar-me, pois sabem muito bem que se vós crerdes honestamente e aceitarem meus ensinamentos, o sistema tradicional da religião deles ficará arruinado, destruído para sempre, e assim ficarão privados da autoridade
sobre aquilo que eles devotaram suas vidas, já que se recusam a aceitar este evangelho novo e mais glorioso do reino de Deus. Sempre foi assim e para sempre será. Os homens devem tomar as suas próprias decisões, e existe uma certa amplitude nas possibilidades de liberdade de escolha, dentro da qual os mortais podem atuar. As forças do mundo espiritual jamais coagirão o homem, elas permitem que ele siga o caminho de suas próprias escolhas. A missão na Pérea tem início. Durante essa viagem a Pérea, o corpo de mulheres tomou a si a maior parte do trabalho de ministração aos doentes. Nenhuma outra parte da Palestina foi tão completamente trabalhada pelos apóstolos e discípulos de Jesus, e em nenhuma outra região seus ensinamentos foram tão amplamente aceitos. Ensinando sobre os acidentes. Mestre, depois de ouvir suas observações, eu gostaria de perguntar se os seres espirituais ocupam-se da produção de acontecimentos estranhos e extraordinários no mundo material, e de perguntar ainda se os anjos e outros seres espirituais são capazes de impedir os acidentes. Olha só que pergunta, né? Pode acontecer-vos serdes vítimas de um dos acidentes da natureza, de um dos infortúnios humanos, mas saibais muito bem que esses acontecimentos de nenhum modo são arranjados de antemão, nem produzidos de nenhum outro modo pelas forças espirituais do reino. Essa foi a resposta de Jesus. Então os acidentes são simplesmente acidentes. Para questões de doença e saúde, deveis saber que esse estado do corpo são resultados de causas materiais. A saúde não é o sorriso do céu, nem a aflição é o desagrado de Deus. Os filhos do Pai têm capacidade igual para a recepção de bênçãos. O Pai fica limitado pela própria capacidade que cada homem tem de receber esses dons divinos de acordo com a sua própria fé. Importante isso. A morte de Lázaro. Jesus gostava muito de Marta, Maria e Lázaro, e o seu primeiro pensamento humano foi de acudi-los imensamente, mas outra ideia veio à sua mente combinada de homem e de Deus. Ele havia quase perdido a esperança que os líderes judeus um dia aceitassem o reino, mas ainda amava o seu povo, e agora ocorria-lhes um plano pela qual os escribas e fariseus poderiam ainda ter uma oportunidade de aceitar os seus ensinamentos. Então, dependendo da vontade de seu pai, ele decidiu fazer esse último apelo, por meio da mais profunda e estupenda obra exterior de toda a sua carreira terrena. Os judeus tinham o hábito de enterrar os mortos no dia do seu falecimento. Acontecia frequentemente que colocassem na tumba alguém que estava apenas em coma. Cabe um parênteses aqui, né? Jesus estava ensinando numa cidade próxima, né? Quando um mensageiro chegou a ele com a mensagem de que Lázaro estava muito doente, estava morrendo, e pedindo, né, as irmãs de Lázaro, né, pedindo que Jesus se apressasse para ajudá-los, né? E Jesus resolveu usar isso como exemplo de poder de fé, tá certo? De tal modo que no segundo dia esse alguém poderia sair da tumba, né? A crença entre os judeus era de que, se ainda mantivessem perto do corpo por 2 ou 3 dias, o espírito nunca permanecia depois do terceiro dia, e que ninguém jamais retornaria da tumba depois de um tal lapso de tempo. Por essa razão, Jesus ainda ficou por 2 dias inteiros na Filadélfia antes de estar pronto para ir a Betânia, onde estava Lázaro. Então, ensinando sobre as crianças. A condição da mulher na Palestina foi melhorada em muito pelos ensinamentos de Jesus. Assim teria sido em todo o mundo se os seus seguidores não houvessem afastado tanto daquilo que o Mestre tão cuidadosamente ensinara, né? Esse é mais um trechinho do livro que foi colocado no meio da história de Lázaro, né? Falando que Jesus trabalhou muito para libertar as mulheres, né? Preconceito das mulheres, tá certo? É uma pena que as crianças devam ter o seu primeiro contato com os conceitos da adoração pública em salas frias e estéreis, tão desprovida dos atrativos da beleza. A criança
deveria ser iniciada na adoração junto às paisagens da natureza, para mais tarde acompanhar os seus pais às casas públicas de reuniões religiosas, que fossem ao menos tão atraentes materialmente belas artisticamente quanto as suas próprias casas. Aqui é uma pequena crítica, né, ao sistema de ensino atual, né, como sempre foi das escolas, né, que as crianças deveriam conhecer o mundo como ele verdadeiramente é, né, fora da sala de aula. Conversa sobre os anjos. Os anjos não pertencem ao grupo de criaturas chamadas filhos de Deus nas Escrituras, e também não são espíritos glorificados de homens mortais. Os anjos são uma criação direta e não se reproduzem. Então, os homens não se transformam em anjos, ok? As raças angélicas têm apenas um parentesco espiritual com a raça humana. À medida que o homem progride em direção ao Pai do Paraíso, em um determinado momento, ele passa a ser algo análogo a um anjo, mas nunca se transforma em anjo. Os anjos nunca morrem, eles são imortais, a menos que venham se envolver em pecado, como alguns daqueles que se envolveram nas fraudes de Lúcifer. Os anjos são servidores do céu, mas não são de todo sábios e nem todo poderosos. No entanto, todos os anjos leais são verdadeiramente puros e santos. Vejam só, os anjos têm a sua caminhada própria de evolução também. A ressurreição de Lázaro. A mente humana de Jesus estava envolvida fortemente em uma contenda entre o seu amor por Lázaro e a desolação das irmãs, e o seu desdém e desprezo pela demonstração exterior de afeto manifestada por alguns daqueles judeus descrentes e com intenções assassinas. Depois de passar alguns momentos confortando Marta e Maria, Jesus perguntou-se onde o colocaram, e quando em silêncio acompanhava as duas pesarosas irmãs, o mestre chorou. É difícil explicar às mentes humanas por que Jesus chorou. Nem os próprios seres espirituais sabem, né? E esse relato significa que Jesus já tinha voltado, né, para Betânia para visitar Lázaro, mas as irmãs, ao receberam, disseram que ele havia chegado tarde e que Lázaro já tinha sido sepultado, e ele quis mesmo assim ir atrás dele. Ainda que tenhamos acesso aos registros das emoções humanas e aos pensamentos divinos combinados de Jesus, tais como registrado na mente de seu ajustador personalizado, não estamos todos certos sobre as causas dessas manifestações pessoais. E agora podemos relatar um fato interessante e instrutivo. Embora essa narrativa desenrole-se como um acontecimento aparentemente natural de assuntos, paralelamente ela traz algumas luzes muito interessantes. O ajustador personalizado de Jesus havia emitido ordens para que o ajustador de pensamento de Lázaro permanecesse indefinidamente retido no planeta depois da morte de Lázaro, e que o registro dessa ordem foi feito 15 minutos antes do último suspiro de Lázaro. Então, em vez do ajustador de pensamento, né, fazer o download das memórias e ir lá para Edentia se apresentar, foi pedido que ele permanecesse ao lado do corpo. A mente divina de Jesus teria sabido, mesmo antes de Lázaro haver morrido, que ele o ressuscitaria dos mortos? É um mistério, ninguém sabe. Apenas sabemos das coisas que expomos aqui. E assim, nesta quinta-feira à tarde, por volta das 2h30, tudo estava pronto nesse pequeno vilarejo de Betânia, para que fosse realizada a maior de todas as obras ligadas à ministração terrena de Micael de Nébadon, a maior manifestação de poder divino durante a sua encarnação na carne, já que a sua própria ressurreição ocorreu depois que a vida havia sido liberada dos laços da habitação na carne mortal. Então, é isso que vamos falar aqui do Lázaro. Foi o maior milagre que Jesus fez, maior do que transformar água em vinho ou de curar doentes. O pequeno grupo reunido diante do túmulo de Lázaro jamais imaginaria a afluência próxima e a disponibilidade da presença de todas as ordens de seres celestes, reunidas sob a liderança de Gabriel e à espera, sob a direção do ajustador personalizado de Jesus.
todos vibrando de expectativas e prontos para executar o comando do seu amado soberano. Quando Jesus pronunciou essas palavras de comando, retirem a pedra, as hostes celestes reunidas estavam prontas para encenar o drama da ressurreição de Lázaro, à semelhança da carne mortal. Essa forma de ressurreição envolve dificuldades de execução que em muito transcendem a técnica usual de ressurreição das criaturas mortais na forma moroncial, e que requer um número grande de personalidades celestes em uma organização muito mais ampla de recursos do universo. E quando esse grupo de cerca de 45 mortais permanecia diante do túmulo, apenas viam eles vagamente a sombra de Lázaro enrolada em bandagens de linho. Durante o tempo que essas criaturas terrenas permaneceram lá, em silêncio e com a respiração quase retida, uma hoste vasta de seres celestes havia-se colocado à disposição em preparação para responder ao sinal de ação que seria dado por Gabriel, o seu comandante. Jesus levantou os olhos e disse: Pai, dou-te graças, porque me ouviste concedendo-me o meu pedido. Eu sei que tu sempre me escutas, mas por causa desses que estão aqui comigo, eu falo assim contigo, para que eles possam acreditar que tu me enviaste ao mundo e para que eles possam saber que tu estás atuando comigo naquilo que iremos fazer. Embora os observadores humanos hajam permanecido imóveis, a vasta ordem celeste movia-se unificada em toda uma única ação, obedecendo à palavra do Criador. Em apenas 12 segundos do tempo da Terra, a forma até então sem vida de Lázaro começou a mover-se e em breve assentava-se na beira da plataforma. E, enquanto Lázaro permanecia vivo, na frente de todos, Jesus disse: Desatai e deixai que ele se levante. Todos, exceto os apóstolos Marta e Maria, fugiram dali. Estavam pálidos de pavor e tomados de espanto. Lázaro saudou Jesus, os apóstolos, e perguntou sobre o porquê das mortalhas e por que ele havia despertado no jardim. E Jesus e os apóstolos puseram-se de lado, enquanto Marta e Maria explicavam sobre a sua morte, enterro e ressurreição. Ela teve que explicar-lhe que ele havia morrido no domingo e que agora havia sido trazido de volta à vida na quinta-feira. Lázaro estivera sem consciência de tempo desde o sono da morte. Enquanto Lázaro saía do túmulo, o ajustador personalizado de Jesus, atual dirigente da sua ordem deste universo local, deu o comando para o ajustador de Lázaro, agora em espera, para que reassumisse a residência na mente e na alma do homem ressuscitado. Então, Lázaro aproximou-se de Jesus, ajoelhando-se para dar graças e oferecer seu louvor a Deus. Jesus, tomando pelas mãos, levantou-o, dizendo: Meu filho, o que aconteceu a ti será também experimentado por todos aqueles que acreditam nas boas novas do Evangelho, exceto pelo fato de que eles serão ressuscitados em uma outra forma ainda mais gloriosa. Tu serás uma testemunha viva da verdade daquilo que eu disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Enquanto caminhavam para casa, Gabriel dissolveu os grupos adicionais de hostes ali. Lázaro mal podia compreender o que havia ocorrido. Ele sabia que estivera muito doente, mas lembrava apenas de que adormecera e de que fora despertado. O tempo é inexistente para aqueles que dormem no sono da morte. Embora muitos tivessem acreditado em Jesus por causa dessa obra poderosa, outros apenas endureceram o próprio coração, mais ainda para rejeitá-lo. O que sucedeu a Lázaro? Lázaro permaneceu em sua casa, como foco de interesse para muitos, até a crucificação de Jesus, quando ele recebeu um aviso de que o Sinédrio havia decretado a sua morte. Os dirigentes judeus estavam dispostos a dar um fim a qualquer difusão posterior dos ensinamentos de Jesus, incluindo Lázaro. Assim, Lázaro fugiu para Jericó, atravessando o Jordão. Logo depois disso, Marta e Maria venderam suas terras e foram ao encontro de seu irmão. Por fim, viveu até os 67 anos, morrendo
na mesma enfermidade que o havia levado antes, quando era mais novo. A resposta à prece. A criança está sempre dentro do seu direito quando ela presume pedir ao pai. E o pai está sempre dentro das suas obrigações de pai para com a criança imatura, quando a sua sabedoria superior dita que a resposta ao pedido da criança deve ser retardada, modificada, filtrada, transcendida ou adiada até um outro estágio na ascensão espiritual. O último ensinamento impera. Os fariseus e os sacerdotes principais haviam começado a formular as suas incriminações, consolidando a forma das acusações. Eles opunham-se aos ensinamentos do Mestre nos seguintes. Então, assim começou a perseguição mais aberta a Jesus, Agora que eles formalizaram as acusações, podiam iniciar a captura a Jesus, Então, na próxima aula vamos falar de como vai ser esse desfecho, como tudo ocorreu. Espero que tenham gostado, tá certo? Muito obrigado.